Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo aqui depois desse vídeo aqui. O assunto de hoje é como ter um corpo ideal, né? E deixar a preguiça de lado ali, né? Para chegar nesse corpo ideal aí de vez. Bom, quando eu abro caixinhas de perguntas aqui para saber quais são as dificuldades que vocês têm em relação ao emagrecimento, uma das respostas que sempre aparecem é essa questão. Eu tenho muita preguiça, né? A preguiça não deixa eu fazer atividade física ou me alimentar melhor, né? Então tem tudo anotadinho, todas as dificuldades de vocês aqui, porque durante essa semana, nesses dias, eu sempre tento fazer lives relacionadas com as dúvidas que vocês têm, com as dificuldades que vocês têm, tá? Então se você responde lá as caixinhas da Nutri, dá uma olhada nas lives que já tiveram, as lives que ainda vão vir, que a gente vai falar de bastante temas assim relacionados às dificuldades de vocês ali, tá bom? Olá, pessoal do Facebook também, do Instagram aqui. Deixa eu só deixar um recadinho aqui anotado. Quem for tendo dúvida é só mandar mensagem aqui também, tá? Hoje eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês sobre essa questão de como, né, que a preguiça, né, se realmente é preguiça ou não, e se isso atrapalha ou não a gente chegar no nosso corpo ideal. Então vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa relacionada à alimentação, ou até mesmo atividade física, porque bate aquela preguiça. E realmente, às vezes naquele momento ali o que tá batendo é preguiça sim. Só que a gente precisa entender mais a fundo sobre essa preguiça ali, né? Que isso aí não é, normalmente a gente pensa, preguiça, você pode combater a preguiça, né? Isso aí é só você passar por frente, por cima. E não é simplesmente assim. Porque tem personalidades que realmente têm essa tendência preguiçosa, de ser um pouquinho preguiçoso, tá? Isso tem a ver com personalidade também. E essa personalidade, ela é construída, né, a partir da nossa infância ali, tá? Então não é simplesmente hoje você decidiu ser preguiçoso e pronto, acabou. Isso tá na sua personalidade e tá relacionado com crenças limitantes, pensamentos sabotadores que por muitas vezes são implantados em você desde a sua infância, tá? Então vamos pensar aqui um pouquinho, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. O que acontece? Todo o comportamento que a gente tem, né, ele é consequência de alguma ação, de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, para que a partir daí a gente tenha alguma coisa, a gente sempre reflete aquele comportamento, aquele mesmo comportamento. No caso da preguiça, é o comportamento, eu tô cansado de ter algumas coisas ali para justificar o porquê que você não está fazendo aquilo que você sabe que tem que fazer, tá? E às vezes a gente usa muito essa questão, eu sou preguiçoso demais para fazer atividade física, eu tenho preguiça de cozinhar, de montar meus pratos, pra mim não rola, tá? Mas vamos entender um pouquinho de onde que vem essas características, esses pensamentos aqui. Às vezes quando você era criança, tá? Tô citando um exemplo, e isso não necessariamente pode ter sido quando criança, mas na fase adulta mesmo, adolescência, pode ter acontecido algo semelhante com isso, tá bom? Então, às vezes, quando criança, você tava lá brincando, né? Porque quando a gente é criança, a gente só pensa em brincar, a gente quer brincar, né? E às vezes ali a sua mãe dando conta do serviço, às vezes algumas já trabalhavam fora, então aquela preocupação toda, e tem brinquedo seu esparramado, às vezes sua cama sem estender, seu quarto bagunçado. Aí a sua mãe às vezes comenta com você ou com alguém e você vê esse comentário. Poxa, a fulana é preguiçosa demais. Nossa, ô fulano, pelo amor de Deus, junta seus brinquedos. Nossa senhora, mas vai ser preguiçosa, menina. Vai ser preguiçoso, menino, tá? Só que isso aí que parece ser um esporro, né, um xingo, né? Na verdade, aquilo ali vai ter um significado muito maior pra você, subconscientemente, tá? Então, por isso que quando eu falo aqui, gente, de processo de emagrecimento, não basta só ter conhecimento em alimentos, mas a gente tem que trabalhar outros pontos. É justamente sobre isso aqui, a gente tem que trabalhar emoção, tem que trabalhar comportamento, que muitas vezes são instalados quando criança. Então aquilo ali na hora, não é que você se ligou na hora, já que me chamou de preguiçoso, eu vou ser preguiçoso. Não, isso ficou subconscientemente, tá? E isso aí acaba refletindo em outros momentos e vai, né, chegando na vida adulta. E a gente também nosso cérebro tenta associar, né, algo com aquilo. Então vamos supor,
Se você hoje não consegue preparar os alimentos ou ir para fazer uma atividade física e você lança isso, porque eu sou preguiçoso, o seu cérebro ele tenta comprovar, né, achar uma desculpa para provar o porquê que você não faz aquilo, para justificar, né, como se fosse uma desculpa mesmo. Então ele pega dessas raízes, né, que você às vezes era chamado de preguiçoso quando criança, aí acontece alguma coisa ali, você começa a pensar, nossa, realmente eu sou muito preguiçoso, porque se eu não fosse, eu levantaria cedo para fazer isso, eu não teria preguiça de levantar cedo para ir trabalhar, e você começa a associar, ganhar força nesse questionamento aí, tá? Então, muitas vezes, fatos que aconteceram quando criança vão ajudar a formar a nossa personalidade quanto adultos, e a gente passa a acreditar que aquilo ali realmente é real, que aquilo ali realmente é verdade, tá? Isso tudo subconscientemente, tá? Então, às vezes agora, como eu tô falando isso aqui, vocês estão prestando atenção nisso, você vai começar a associar e pensar, nossa, é mesmo. Na minha infância, às vezes acontecia isso mesmo comigo. Às vezes eu queria só brincar e tá tudo numa boa. Poxa, você era criança, né? Você não tava ainda querendo ter responsabilidades ali, tá? E às vezes uma fala ali, um comunicado reforçou isso aí. Às vezes em questões da escola, né? Fulano não faz isso, deixa de ser preguiçoso, né? Então, principalmente antigamente, né? Às vezes as professoras eram mais rígidas, né? Falavam. Hoje em dia, não. Hoje em dia é mais complicado esses pontos. Mas às vezes, antigamente, por exemplo, na minha época mesmo, eu tive uma professora que pegava o meu desenho, mostrava pra turma e me ridicularizava. Falava que o meu desenho era o pior da sala, que eu não sabia colorir. Então isso aí, pra minha personalidade, é algo que vai influenciar ali. É algo que vai pensar assim, poxa, eu tenho que mostrar que eu sempre sou capaz. E vem aquele ato de ser perfeccionista, de fazer tudo 100%. Às vezes por uma atitude, uma coisinha pequenininha que aconteceu, vai refletir na sua vida adulta. E como falando de personalidade, como essa personalidade, por exemplo, minha aqui, perfeccionista, que eu fui criando com isso de sempre demonstrar meu melhor, de ser o exemplo, de fazer tudo certinho, como que isso influenciou na minha vida de alimentação saudável? Porque se eu não faço tudo 100%, eu acho que eu fracassei e desisto. Na minha vida saudável, o que mais foi dificultoso para mim conseguir manter os bons hábitos alimentares, fazer rotina de treino, é que quando aquilo ali estava difícil, às vezes eu não falhava um dia, não conseguia, às vezes uma refeição, que eu às vezes saía fora do que eu tinha planejado, que eu na minha mente achava que tinha que ser o certo, tá? Então quando eu fazia uma refeição livre ali, por exemplo, aquilo ali era muito ruim pra mim, eu não sabia lidar com aquilo. Pra mim era a mesma coisa de dizer que eu tinha fracassado. E isso vem das minhas personalidades quando criança, de sempre querer fazer alguma coisa em prol dos outros, pra mostrar ali pras outras pessoas que eu era capaz, que eu conseguia. E muitas vezes esse item que aconteceu comigo quando criança na escola foi um gatilho pra me tornar isso depois na vida adulta, tá? Então assim, dei 2 exemplos aqui dessa questão da personalidade preguiçosa e puxei gatilho pra essa aqui minha, que aconteceu comigo, do perfeccionismo. Vocês agora analisando, vocês vão observar mais coisas e também tem ferramentas que a gente utiliza, que a gente vai aprofundar mais nisso para descobrir quais são as outras coisas. E por que, Nutri, é importante eu descobrir isso, entender de onde que veio essas crenças limitantes, esses pensamentos sabotadores, como que é a minha personalidade. Porque quando você entende, você conhece, você consegue montar estratégias para te ajudar nisso aí, para driblar isso aí. E no nosso caso aqui hoje do nosso assunto é a preguiça, né? Então essa preguiça aí, muitas vezes ela vem... aqui eu vou aproveitar e explicar uma coisinha também. A gente tem essa questão da preguiça, né? Que você acredita que tá muito cansado, que tá desanimado, né? Pra fazer as coisas ali, né? Por realmente ser preguiça, tá? Que pode estar influenciando aí da sua personalidade. Mas aqui também eu puxo atenção que pode ser desânimo de carências nutricionais, de deficiência nutricional, tá? Então, vamos lá. Se você é uma pessoa que às vezes tem uma anemia, eu, por exemplo, já tive anemia e fiquei mais de 1 ano suplementando, tá? Então, quando a pessoa tem uma anemia, tem uma carência nutricional, ou seja, tem deficiência de vitaminas e minerais mesmo ali,
essa pessoa, como consequência, muito provável que ela vai ter sim um desânimo, tá? Então ela vai ter uma preguiça ali, mas de desânimo, porque ela não vai ter força de vontade, o corpo dela não vai conseguir executar as coisas. Às vezes vai treinar na academia, chega lá, não consegue treinar direito, não consegue pôr intensidade lá, fica muito assim, sonolento, cansado, fadigado ao longo do dia. Então, nesse critério aqui, carências nutricionais. Tá faltando nutrição, ajuste na sua alimentação, tá? O outro fato da preguiça ali tá faltando estratégias comportamentais, emocionais para te ajudar. Tá vendo como que não é só alimentação? E é um conjunto que a gente tem que aprender trabalhando até você chegar no seu objetivo. Por isso que muitas pessoas vai e volta nesse processo de emagrecimento. Não consegue chegar lá, perder peso e perder peso de vez, né? Manter o corpo ideal ali para sempre, tá? Porque tem muitas coisinhas que a gente tem que trabalhar para que você chegue ali no seu objetivo principal, que seja 10 quilos a menos, 20 quilos a menos, não importa o que seja, tá bom? Então aqui, nesse critério, quando é um cansaço, uma fadiga ali, aqui eu chamo uma atenção muito grande para uma coisa que acontece muito quando as pessoas decidem perder peso, principalmente por conta própria, tá? Porque o que a gente mais vê é informação errada. E a gente tem a primeira informação base, né? Que é a redução de calorias. Então, se você consome menos, consequentemente, você vai ter redução ali de gordura. Tá, realmente. Mas o que as pessoas não entendem é que não é simplesmente cortar ou reduzir, parar de comer. Tem que ter estratégias. Bom dia, Vanete lindeza! Tem que ter estratégias nisso aqui, tá? Você tem que aprender a fazer no momento certo e não é só ficar restringindo. Porque quanto mais você restringe na sua alimentação, mais você vai consumindo menos. Se você consome menos, você não consegue fornecer todas as vitaminas e os minerais, todos os nutrientes que o seu corpo precisa para ele funcionar 100%, tá? E é só assim, assim principalmente uma pessoa tiver uma obesidade, aquela pessoa normalmente ela já necessita de uma suplementação ali. Se a pessoa é um atleta ou faz muito exercício, é uma atividade física muito intensa, ela também provavelmente vai precisar. Fora que, às vezes, né, porque muitas pessoas acham que porque está gordinho, né, porque come muito, tem muito nutriente. Não é assim não, tá? Nutrientes não vem só ali de fast foods, de bolacha recheada, de guaraná, né, de refrigerantes. Esses índices, por isso que a gente fala que são calorias vazias. Por quê? Eles fornecem calorias, mas não fornecem tantos nutrientes. Então tem que ter uma alimentação equilibrada nutricionalmente. Por isso que começou a vir essa questão de alimento saudável e alimento não saudável. Por quê? Na verdade é isso, alimentos que possuem mais nutrientes e alimentos que possuem menos nutrientes. Então se você comer só alimentos que têm calorias e pouco nutriente, óbvio que aquilo vai ter consequências negativas para o seu organismo, tá? Por isso que não basta só contar calorias. Você consegue sim fazer uma alimentação ali abaixo de calorias comendo só fast food. Consegue sim, tá? No primeiro mês pode até perder peso? Talvez, pode até ser. Mas você não vai manter isso para sempre, porque seu corpo vai sentir a carência nutricional, vai faltar nutrientes, vitaminas e minerais. Aí vem esse caso da fadiga, do cansaço, do desânimo. Então, por isso que só restringir não é a solução. Tem que ter um bom aporte de nutrientes ali. Tem estratégias que a gente utiliza que a gente nem mexe no balanço energético negativo ali, né? A gente nem mexe nessas calorias, tá? Então, por isso que falta muito você conhecer das estratégias alimentares para que você tenha um resultado satisfatório nesse processo, tá? Porque senão você vai ficar indo e voltando e estragando o seu metabolismo. Você só vai estragar esse metabolismo aí toda vez que você tenta perder peso, às vezes até perde sim, mas se você tá tentando de maneira errada, sem estratégia, e quando eu falo estratégia, não é só alimentar, mas estratégias que vão te ajudar a atrapalhar o seu comportamento, as suas emoções, que são coisas que estão juntas, alinhadas ali, tá? Para você ter realmente resultado e manter esses resultados ali, ok? Então precisa ter isso, porque senão você vai ficar indo e voltando. É igual o ioiô, eu sempre brinco muito. Quem aqui já brincou de ioiô sabe que na primeira lançada o ioiô vai e volta, né? Numa velocidade e tal. Mas quanto mais ele vai percorrendo isso, vai fazendo isso, o que vai acontecendo? Ele vai perdendo a capacidade de voltar. Ele vai ficando fraco, não é? Ele vai perdendo a distância, né? Ele vai ficando mais fraco ali.
E isso, né, é um exemplo do que acontece com o nosso corpo. Então, aquela pessoa que vive perdendo peso, reganhando peso, ela vai fazendo esse efeito ioiô, que é o set point, né? E aqui a gente tem outro problema, que nesse set point aqui, o que acontece? O seu corpo, ele passa a acreditar, né, que você está em excesso de peso é saudável. Aí ele vai atrapalhar ainda mais, ele vai bloquear, dificultar ainda mais a perda de peso. Porque para ele ali, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, ele quer, a missão do seu corpo é te manter vivo, do seu cérebro, é fazer com que você fique vivo. Ele não tá nem aí se você tá com gordinho e querendo perder peso. Para ele isso não faz sentido, ele quer te manter vivo, tá? E quando começa, por exemplo, a faltar nutrientes, por isso que a gente sempre fala, se observe muito, cabelo e unha é a principal noção que a gente vai ter se tá tendo déficit nutricional ou não ali. Então, às vezes, você não precisa nem fazer um exame de sangue, que a hora que você bate o olho no... Acontece muito comigo, a hora que senta uma pessoa na minha frente ali no consultório, eu bato o olho e vejo ali unhas, o cabelo, pele... Ali eu já sei que tá faltando água, vitaminas, minerais, tá faltando alguma nutrição ali. E às vezes eu peço algum exame só pro critério de confirmação para ver qual nível tá, para ver a dosagem de vitaminas que a gente tem que passar ali. Mas ali você já é visível, tá? Porque o seu corpo, como ele quer te manter vivo, ele vai primeiro retirar de coisas que para ele não são tão importantes. Então, para ele é mais importante seu coração continuar bombeando sangue. Agora, o seu cabelo, para ele já não é tão importante. As suas unhas já não são tão importantes. Então, ele vai fazendo esse corte aí, né? E vai mantendo aquilo que mais precisa. Então, o nosso corpo, quando você fica indo e voltando nessa perda de peso, ele vai entendendo justamente isso. Opa, peraí, o que está acontecendo? Essa pessoa está passando por alguns momentos que estão influenciando ela a perder muito peso, né? Não, então isso aqui tá errado. Vamos segurar, tem que ficar nesse peso aqui que ela já tá aqui, tá? É como se fosse isso. Tô falando em maneira, assim, mais simples para vocês entenderem, tá? Mas o seu corpo reage dessa forma. Por isso que depois é muito mais difícil conseguir perder peso, tá? Porque você tá com esse metabolismo estragado, tá? De tanto ficar indo e voltando nesse processo. Então, a gente tem que ter todo esse conjunto. E falando nesse critério das personalidades ali, né, da preguiça, da pessoa que tem preguiça de fazer atividade física, de cuidar da sua alimentação, ela tem, óbvio que para ela, às vezes, pegar um planejamento alimentar com tudo calculado e fazer marmita, fazer isso, aquilo, outro, talvez para ela ali vai ser uma coisa pesada demais. Por quê? Ela ainda tem a crença limitante instalada que ela é preguiçosa, que ela não tem tempo. Então, vai sempre ter desculpas, tá? Coisas que acontecem que realmente pode acontecer. Tempo. Eu sei que todo mundo hoje em dia tá super apertado e eu acho que depois dessa pandemia parece que a gente ficou mais apertado ainda. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que hoje já é quinta-feira e a gente já tá em novembro. Já tá acabando o ano, né? Então é muito corrido mesmo. Muita gente aproveitou essa pandemia para começar a colocar projetos, estudos, coisas em práticas ali, né? E tá tudo numa boa. Então, realmente, eu sei que tempo às vezes é difícil, mas às vezes ali a gente consegue associar alguma coisa para otimizar o seu tempo, para facilitar. Então, às vezes, para essa pessoa que tem essa personalidade mais preguiçosa, ela pegar um planejamento alimentar, onde ela vai ter que montar muita marmitinha, muita coisinha para levar, talvez vai ser muito difícil para ela no início, porque ela tá começando agora. E por isso que quando toda vez ela tenta perder peso e vai por esse caminho, ela desiste, porque a personalidade dela tá mais forte do que a necessidade, do que o que ela quer, tá? Então temos que alinhar muito essas expectativas. Nesse ponto aqui também. Uma coisa muito importante, não só nessa personalidade, mas eu falo até de maneira geral, que a gente sempre tem que ter. A gente tem que ter um motivo forte o suficiente para a gente querer mudar, tá? Trabalho é difícil, por mais que às vezes a gente não goste do trabalho, a gente acha ele cansativo, tem que pegar 3, 4 ônibus, quem mora aí nas capitais, né? Passa às vezes o dia inteiro, fica 12 horas ali, só 4 horas é trânsito e tal. Mas por mais que tenham isso, as pessoas às vezes conseguem insistir por muito tempo naquele trabalho, né? Até achar outra coisa para depois trocar.
Por quê? Ela tem um motivo forte o suficiente, que é o financeiro, tá? E a gente precisa de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Imagino que vocês também precisam, tá? Então, por isso que às vezes aceita certas coisas ali, se sacrifica, né, entre aspas aqui, para um trabalho por enquanto que ainda não é 100% satisfeito, né? Até encontrar outro que se adeque, que dá pra você, porque você precisa do dinheiro. Se você não precisasse, você iria trabalhar? Só se você gostasse muito do seu trabalho. Se você amasse, você faria até por caridade e tal, né? Mas quem aí não gosta do trabalho, por exemplo, e trabalha, né? Trabalha principalmente pela essa fonte financeira que ele nos dá. E é muito importante isso. É uma coisa que para você pesa muito. Então, no processo de perda de peso, de emagrecimento, né? Você tem que ter em mente um motivo muito forte para você. Só que esse motivo, ele tem que estar constantemente sendo lembrado, tá? Por quê? Porque quanto mais você trabalha isso aqui, né? Você trabalha seus pensamentos, as suas crenças, né? Isso aqui comanda tudo, né? A nossa mente comanda tudo. Então, você às vezes sabe que precisa perder peso, às vezes porque o médico pediu, às vezes porque você tá se olhando no espelho e não tá gostando. Mas lixe aí reais motivos fortes o suficientes para você estar querendo fazer essa caminhada. Porque a hora que você tiver que, por exemplo, ir para academia e para preguiça não te deixar, né, não te travar de ir, você tem que naquele momento conseguir lembrar, peraí, por que eu tô indo na academia? Por que você vai cuidar da sua alimentação e vai fazer atividade física? Se você fizer isso, cuidar da sua alimentação e fazer atividade física, o que isso vai trazer de bom para você? Agora, se você não cuidar da sua alimentação e nem fazer atividade física, o que isso vai trazer para você? Faz essa reflexão, tá? Tem que ter esse pensamento, essa balança aqui. E sim, não é todos os dias que vai ser 100%. Vai ter dia que às vezes o seu comportamento, principalmente se ali tiver coisas associadas. Então vamos supor, você já tem essa personalidade preguiçosa, mas aí hoje foi um dia super estressante no seu serviço, você ficou mais estressado. Eu, por exemplo, quando eu fico, vamos supor, triste, eu já gosto de ficar mais quietinha, não tem a questão de comer, de extrapolar, né? Mas se eu ficar estressada, aquele ali já irrita tudo pra mim. Aí se eu ficar estressada, ansiosa, aí eu já tenho tendência a extrapolar. Eu tô falando de mim, tá? Se alguém se identificar aí, mas eu já tenho tendência a extrapolar na comida, a deixar de fazer atividade física. Então, o estresse e a ansiedade são dois fatores que pra mim, que são piores. A tristeza, ficar triste, até que não, é mais controlável pra mim. Eu consigo ir fazer uma atividade, caminhar, por exemplo, se eu estiver triste, estiver magoada com alguma coisa. Mas se eu estiver estressada e ansiosa, já é mais difícil pra mim. Então, por exemplo, se eu já tivesse uma personalidade ali, uma personalidade preguiçosa, e um dia, por exemplo, ainda junta o estresse e a ansiedade, que são dois fatores que me atrapalham a atingir meus objetivos, naquele dia tem muita chance de eu não conseguir fazer tudo 100%, às vezes fazer só 50%, às vezes 10% do que eu tinha planejado. E tá tudo numa boa. Isso também é importante a gente entender. Tá tudo numa boa, tá? Não é todos os dias que você vai ser 100%. E quem tem a personalidade perfeccionista como a minha, isso aí às vezes é complicado de ser entendido, né, no início, tá? Mas aí você tem que conseguir ter parâmetros para você se questionar. E como que eu faço isso, Nutri? Faz uma listagem dos porquê, do real motivo, do porquê que realmente você deseja chegar no seu corpo ideal. De onde que começou? Eu gosto muito de puxar no fundo do baú. De onde que começou a sua preocupação em ter o corpo ideal? Sabe quando começou a minha preocupação? A minha preocupação começou quando no período da faculdade, eu já pensava um pouco. Só que ao mesmo tempo que eu pensava o seguinte, eu tinha uma desculpa, né? Quando eu formar, eu me preocupo com isso, porque eu vou ser nutricionista mesmo. Como se for nutricionista, emagrecesse alguém, né? Como o fato de eu ser nutricionista fosse me emagrecer, né? Ou como o fato, às vezes, de você ir no nutricionista, ele vai lá fazer uma macumba, né? Uma mágica lá no consultório, e você vai sair com menos 10 quilos, né? Não é assim que funciona, tá? Então, pra mim, eu tinha essa crença limitante, eu tinha esse pensamento sabotador, que sei isso e que ia resolver depois que eu formasse.
Aí que o bicho pegou, porque eu me formei, né? Então eu me formei. Meu último ano de faculdade foi horrível, por quê? Anemia. Eu já contei aqui pra vocês que eu comia muito mal, então eu não tinha nutrientes, então eu tava com anemia. E essa anemia acabou resultando em estresse, crises de ansiedade, porque veio o TCC também. E como eu tenho a personalidade perfeccionista, em querer sempre ser, né, fazer tudo 100%, muito bem, ser melhor naquilo que eu faço, aquilo pra mim era algo muito complicado. Quando eu entrei no TCC, tinha um negócio de fazer... como que eu falo, gente? Eu esqueci como é que eu posso... É de fazer tipo uns cálculos lá pra saber se essa pesquisa foi fidedigna, fazer cálculos de pesquisa com números, né? Mas tem outro nome, estatísticas, né? E eu não sabia fazer aquilo. E eu não achava ninguém pra fazer aquilo pra mim, pra me ajudar a fazer aquilo. Gente, mas eu chorava. Vocês não têm noção, porque eu ficava super preocupada, porque eu queria 100%. Pra mim, tirar, por exemplo, 60 no meu TCC não era admissível, eu tinha que tirar 90 pra cima, portanto que eu também tirei, se eu não me engano, acho que foi 97 no meu TCC, porque eu queria ele 100%, então aquilo ali me incomodava muito, eu ficava estressada e tal, e eu já contei pra vocês, estresse e ansiedade são dois gatilhos que me atrapalham ainda mais na alimentação. Então eu me formei com uma explosão de emoção e de comportamento, que já veio de antes e durante a faculdade foi pior, né? Porque além de eu ter a carência nutricional, anemia e carências nutricionais, e essas carências nutricionais, pessoal, deficiência nutricional é contribuinte para estresse, é contribuinte para ansiedade, para depressão, tá? E falando em depressão, depois eu vou gravar um vídeo relacionado a isso para vocês, que eu já passei uma fase bem complicada quando eu me formei em relação a isso. Então vem tudo isso associado. Então não é só simplesmente, não é às vezes que você ficou com ansiedade, estresse e depressão que você começou a ganhar peso ou começou a ter carência nutricional. Muitas vezes esses itens apareceu porque realmente você começou a ter carência nutricional, tá? Então não é só, é uma coisa, por isso que eu falo com vocês, é ligado uma na outra, não é só alimentação, mas o comportamento e a emoção, né, eles são ligados ali junto com a alimentação para que você tenha os resultados que você precisa. Os dois andam juntos. Então, por isso que simplesmente trabalhar a alimentação não vai ser o único fator que vai te ajudar, a não ser que você seja uma pessoa que tenha o seu lado emocional e comportamental muito bem resolvidos, vamos dizer assim, muito bem trabalhados, tá? Saudade também, Mara, Rose, lindeza. Ano que vem estamos juntos de novo, hein? Então, pessoal, é isso aqui que a gente tem que ter essa noção, que depende desse alinhamento aqui. Então, quando eu me formei, aí foi a hora, né, do vamos ver. Pois é, agora eu sou nutri, então agora eu vou mesmo prescrever uma dieta pra mim e vai estar tudo resolvido. Nada foi resolvido. Por quê? Eu não conseguia seguir, porque eu não trabalhava comportamento, não trabalhava as emoções. Só tinha um papel, só tinha um conhecimento dos alimentos. E por mais que eu montasse a estratégia mais perfeita pra mim, não dava certo, não conseguia, tá? Porque eu tinha também esse lado perfeccionista ali junto. Tem que fazer 100%, não se falha uma coisinha sai fora, sai errado, aí tá tudo errado. Do mesmo critério que eu falo pra vocês da personalidade, de quem tem a personalidade de ser mais preguiçosa ali, tá? Isso é questão da personalidade. Então, pra essa pessoa, tem que fazer estratégias que vão se adequar a ela, tá? Então aqui, por exemplo, se você tem essa personalidade mais preguiçosa, muitas vezes para você vai precisar de coisas rápidas, coisas práticas. Então aí, às vezes aí vai entrar também a questão de comer, às vezes dependendo da sua rotina, às vezes comer ali um pão com às vezes um presunto e uma mussarela. Nutri, presunto não pode. Calma, deixa eu explicar. Às vezes, para essa pessoa, é o que vai funcionar para ela. Então, às vezes, vai ser uma opção mais equilibrada do que ela tomar, às vezes, refrigerante e um pacote de batata Ruffles ali, ou um pacote de bolacha recheada, tá? Mas é o conjunto todo da alimentação. Às vezes, para ela à tarde, isso vai ser um lanche prático, que vai ser um lanche que ela vai lá e busca na padaria. Para ela, às vezes, tá difícil, é uma coisa que ela já tem costume de comer. Mas não é melhor, em vez de... Não, você não vai poder nunca mais comer isso aqui, você vai ter que de tarde tomar um iogurte natural,
que tem a questão do paladar. Não é todo mundo que logo de cara já aprova um iogurte natural, porque quem é muito acostumado com açúcar, com muito doce, né, com muito alimento industrializado, um iogurte natural é horrível para essa pessoa, porque ele não tem açúcar, tá? Então, às vezes ali para ela de cara não vai funcionar tão bem. Mas aí, às vezes no almoço dessa pessoa tava faltando hortaliças, tava faltando salada, nutrição de verdade. Às vezes no almoço ela comia empanado de frango industrializado, bife de hambúrguer industrializado. Então, talvez ali no almoço seria interessante, né, como é uma refeição maior, essa pessoa se dedicar mais naquele almoço. Colocar mais salada, melhorar a qualidade da proteína. Então, colocar uma proteína ali, ou uma sardinha, ou um ovo, ou às vezes um frango mesmo, sem ser esses industrializados, para ela ter mais nutrientes. E deixa aquele lanche dela por enquanto, vamos melhorar aos pouquinhos, né? Essa pessoa tem uma personalidade às vezes ali, né, de ser um pouco preguiçosa. Então, se for para ela, no lanche da tarde, ela picar uma salada de frutas para levar, não dá trabalho nenhum. Se você for pensar, é 5 minutos você descascando, né, uma fruta, picando, pondo na vasilhinha e levar para o seu serviço. Mas para quem tem a personalidade preguiçosa, é horas, é muito complicado, é difícil para aquela pessoa, tá? Então isso que é o grande mal de um processo de perda de peso, porque não entende. Porque quando você digita lá no Google qual a melhor estratégia para perder peso, aí vai lá e te solta low carb, jejum, isso, aquilo, outro, mas não te explica sobre questão de comportamento, emocional, personalidades, o que realmente para você, e aí, o que para você funciona? Você acha que isso aqui vai dar certo para você ou não? Outro detalhe, às vezes para essa pessoa que tem essa personalidade, ela vai ser uma pessoa que vai ter que investir um pouquinho, às vezes, se para ela for legal, em suplementação, às vezes. Em comprar, às vezes, uma barrinha de cereal proteica. Ah, Nutri, mas é industrializado. Nutri, os aditivos e os conservantes que tem. Mas, às vezes, é melhor ela conseguir um alimento, sim, que vai ter uma qualidade nutricional um pouco melhor do que aquele quadro, né? Comer calorias vazias, né? Então, às vezes, para ela é o que vai funcionar. Até ela começar a apanhar gosto, até ela mudar aos poucos. E junto com isso, pessoal, ir trabalhando essa personalidade, esse comportamento. Então, todos os dias, diariamente, reforçar o porquê que você está fazendo essa mudança, o porquê que você precisa mudar ali, tá? Fazer também, e às vezes até nesse caso para essas pessoas, quem tem dificuldade de perda de peso, é interessante o acompanhamento mais próximo, tá? Aquela pessoa que, às vezes, ou é a primeira vez que tá indo, né, querendo buscar uma mudança, ou às vezes é uma pessoa que já se lida bem. Então, para ela ali é legal fazer um acompanhamento hoje, daqui 30 dias ela volta, ela levar um papel com prescrição, para ela às vezes dá certo, é super legal. Mas para quem vai e volta nesse processo, ela precisa de ter um acompanhamento às vezes mais junto, mais de perto ali, tá? E ao mesmo tempo dando liberdade para que ela consiga fazer tudo mais tranquilamente ali, tá? Então, para essa pessoa que tem essa personalidade, a gente tem que ver o que vai se encaixar ali mais para ela. No quesito da atividade física, também que muitas pessoas falam, a alimentação para mim é ok, é um ou outro. Ou a alimentação é difícil, a atividade física é fácil, ou a atividade física é difícil, a alimentação é fácil, tá? Então, a atividade física, o que a gente tem que pensar? Às vezes você é uma pessoa que nunca fez. Às vezes quando criança, nem foi aquela criança que gostava de fazer, né, queimada. Na minha época tinha muito queimada, eu adorava. Eu era uma das melhores na queimada. Não é por nada não, mas eu era muito boa. Rouba-bandeira, então essas brincadeiras, né, de correr e tal, que hoje em dia, né, acabam sendo um pouco perdidas, né. Hoje em dia, tanto pela questão da tecnologia, pela questão também da violência, né? Então, a gente não vê tantas crianças mais brincando na rua. Mas então, aquela pessoa que às vezes nem quando criança tinha facilidade, então foi tentar fazer alguma atividade, algum tipo de esporte, né? Vamos dizer assim, na fase adulta, ela vai ter uma dificuldade um pouquinho a mais ali. Lógico que vai ter. Porque ela não tinha um hábito, não tinha costume. Tudo que a gente tem que fazer para mudar o nosso hábito é algo que te tira da sua zona de conforto. Tudo que te tira da sua zona de conforto causa um desafio, causa uma dificuldade, causa medo às vezes. Então, se você é uma pessoa que
Vamos supor, até questão de trabalho, um exemplo simples. Se você vai começar agora a trabalhar pela primeira vez, vai trocar de emprego, vai começar algo novo na sua vida, bate um frio na barriga, bate uma questão assim, ai meu Deus. Então isso também às vezes acontece nesse critério, tá? Então é algo novo para aquela pessoa. E o que acontece? Às vezes já vai pegar o que todo mundo faz, mas esquece de pensar o que você gostaria de fazer. Por isso que eu falo, no processo de emagrecimento eu recebo muita pergunta assim, Nutri, fazer bicicleta emagrece? Porque eu faço em casa, né? Então muita gente pergunta. Nutri, fazer isso emagrece? O que emagrece mais? Qual exercício emagrece mais? Quem tá começando, pessoal, o importante é fazer aquilo que mais gosta, que sente prazer. Seja caminhada. Ai, Nutri, mas a caminhada eu vi um pessoal falando que deixa flácido isso, aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Então é melhor você ficar parado em casa sem fazer nada, ou começar às vezes uma musculação, que é algo que você não gosta, em um mês e desistir, ou fazer a caminhada, se manter nessa caminhada aí de vez, e com isso às vezes começar a criar gosto por uma musculação, por um outro tipo de atividade. O que é melhor? Então essa é a pergunta que eu deixo aqui, né? Quando as pessoas me questionam isso, eu sempre faço essa pergunta. Então é melhor ficar parado sem fazer nada, ou realmente começar a fazer alguma coisa lá? Nutra, essa sua atenção e carinho com a gente faz toda a diferença. Saudade também, Vanete. Depois do dia 12 a gente vai voltar de novo, tá? Então, galera, tem que ter esse pensamento aqui. O que você gosta de fazer? Então, começa a fazer aquilo que você mais gosta, porque a partir disso aí, você vai começar a ter facilidade a abrir, né, caminho para fazer outros tipos de atividade. Eu, por exemplo, eu insistia muito com musculação e academia. Só que eu sou uma pessoa que gosto de mudar, né? Então eu gosto de ter mudanças ali. Então, de vez em quando meu cabelo tá grande, eu vou lá e meto a tesoura, corto ele aqui, que eu acho que já tá grande, tá me enchendo o saco. E faz parte da minha personalidade, do que eu sou. Eu gosto de mudança, tá? Igual questão de estudar mesmo, né? Então, às vezes eu estudo na mesa da minha sala, às vezes eu estudo sentada no sofá, às vezes eu estudo no escritório, às vezes eu estudo na cama do meu quarto, porque eu tenho essa necessidade de mudar. Pra mim, é o que funciona, tá? Então, a mesma coisa na atividade física. E quando eu iniciei, nesse ano meu de formada, eu pagava a academia, ia 2, 3 vezes, não voltava mais. Porque não era uma coisa, já frequentei várias academias, já trocava de academia, até eu entender que realmente não era trocar de academia que eu precisava, mas trocar de atividades, ter outras atividades associadas ali que eu gostasse, tá? Então hoje em casa, uma atividade que eu gosto muito de fazer, que tem tempos que eu faço, que desde abril mais ou menos que eu faço, é a questão da bicicleta em casa. É uma coisa que eu gosto de fazer, então é prático pra mim. Caminhar eu gosto demais também. Então eu sempre tento intercalar. Então às vezes no final de semana, que é o dia que às vezes eu tenho mais tempo, aí eu até mostro pra vocês eu caminhando, que eu vou, né? Faço um funcional também. Agora eu tô tentada, vou fazer o CrossFit, vou organizar minha agenda pra ver se encaixa, porque como são coisas que tem horário, né, fixo pra ir, né? Então tô doida pra fazer o CrossFit. Então, só que pra mim fazer tem que ser de manhã, porque à noite tá meio complicado. Porque eu atento muito nesse período da tarde, né? Então, pelo fato das pessoas trabalharem ao longo do dia e à noite ser o horário que elas têm mais folga, então à noite pra mim acaba tendo que ser o horário que eu tenho que deixar mais disponível para atendimento, né? A parte da tarde e à noite ali. Então vou ter que tentar fazer de manhã, então eu tô esperando abrir vaga, mas eu tô super doida pra fazer o CrossFit. E é assim mesmo. Às vezes você vai lá, faz um mês de CrossFit, depois vai lá, faz um mês de funcional, tudo bem, tudo numa boa, né? Você só tá buscando estilo de vida saudável, você não é um atleta ainda ali. E até você se identificar com aquilo que você mais gosta. É musculação? Eu gosto muito de aeróbico. Faça um aeróbico ali. Depois conversa com o seu personal, né? Que é um educador físico, que é a pessoa que vai conseguir te orientar mais certinho sobre os exercícios ali, tá? Para que você trabalhe essa questão também de flacidez, mas não necessariamente para você trabalhar essa questão, você tem que ficar dentro de uma academia, fazer uma musculação. Em casa você consegue fazer exercícios simples para isso, tá? Então tem que buscar isso, aquilo que você mais gosta de fazer e se sinta bem fazendo ali, tá? E às vezes, para essa pessoa também que tem essa personalidade um pouco preguiçosa, ela vai precisar às vezes de coisas rápidas também. Então, às vezes, se eu falar aqui pra você, você tem que fazer uma vez na semana, 1 hora
de atividade física, 2 horas de atividade física. Para essa pessoa que tem personalidade preguiçosa, ela vai pensar assim, puta que pariu, nossa, 2 horas, só que é uma vez na semana, mas 2 horas, ela vai pensar assim. Mas se pra ela falar assim, ó, você vai fazer todos os dias 5 minutinhos, 10 minutinhos, nossa, 5, 10 minutinhos é mais tranquilo, é mais rápido, né? Então, às vezes é uma coisa que vai funcionar mais para as pessoas. Às vezes ficar horas numa academia, ou, né, eu falo uma academia porque é normalmente o geral, mas, sei lá, no CrossFit, seja lá no que for, pra ela é algo que não é legal, né, pra ela é difícil. Mas, às vezes, uns 5, 10 minutinhos pra ela já é mais tranquilo. E outra dica aqui, fazer todos os dias. Gente, fazer todos os dias, nem que seja 5 minutinhos, é algo que ajuda super, tá? Porque você começa a criar hábito daquilo. Então, todo dia você nem pensa muito. Você sabe que tem que fazer aquilo. Você começa a ensinar pro seu cérebro que aquilo tem que ser feito e você vai fazer aquilo, tá? Então, a gente tem muito, ó, que comandar isso aqui. Gente, eu vou ter que encerrar a live porque minha bateria tá acabando. Senão faz igual um outro dia que eu não consegui deixar salva. E eu tô querendo deixar sempre salvo aqui pra quem não conseguir assistir agora, assistir depois também, tá bom? Bom, mas o recado era esse. Quem tem essa personalidade pouco preguiçosa, fica tranquilo que isso aí muitas vezes vem relacionado com uma crença limitante que foi implantada na sua infância, né? Que foi o que eu expliquei aqui no início. E o que você precisa é fazer coisas que estão adequadas à sua realidade, às suas necessidades. Às vezes ali pra você, ficar 2 horas dentro de uma academia não vai ser legal, não vai funcionar. Ou às vezes você tem que ficar planejando refeições pra levar, aquilo ali às vezes pra você vai te deixar cansado, ai meu Deus, tá só de pensar. Então às vezes você precisa de ter coisas mais práticas pra você fazer no seu dia a dia. E tudo bem, se nessa coisa prática aí for às vezes ter que ter um pão com presunto, tá? E eu falo do presunto porque é um alimento industrializado, tem mais aditivos. Mas tudo bem, se você comer esse pão com presunto, mas às vezes você melhora a qualidade do seu almoço. É o que eu falo. Às vezes, antes de ficar retirando, tenta incluir mais coisas na sua alimentação. Às vezes, comer a salada em si pra você é difícil, mas bater um suco verde com laranja, às vezes já é mais gostoso, é mais fácil, né? Então, era esse o recadinho que eu queria deixar aqui pra vocês. E até mais na nossa próxima live, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau! Dayana. Depois assiste ela desde o início, lindeza. Beijo. Tchau, gente!